Oi, eu sou Patrícia Ormarte e estamos aqui mais uma vez com o programa Café com a Câmara. Hoje, com o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Tavares, e junto com a nossa juíza arbitral, Emília. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Emília. Uma satisfação estar aqui na Câmara, no Café com a Câmara. Esse programa que tem grande repercussão e que é um programa de muito carinho entre as pessoas, especialmente no nosso mundo jurídico, as pessoas que acompanham e têm a satisfação de saber o papel tão importante das câmaras de arbitragem. Então, a satisfação está aqui, viu, meninas? Um prazer nosso. Você quer fazer a pergunta primeiro? Bem, ô Rodrigo, fala um pouquinho a respeito de você. Você é guarulhense, né? Que a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores, a respeito assim, da sua vida profissional, como você foi para o lado da política. Fala um pouquinho sobre você. Olha, Emília, vocês sabem, eu sou nascido e criado aqui no município de Guarulhos. Eu nasci em 1980, completo 40 anos esse ano, dia 6/10, e nasci no Hospital Estalamares. Fui criado no Picanço, aqui no Santa Mena, né? Meu pai é um corretor de seguros aqui na cidade. Minha mãe é professora municipal. Eu estudei nas escolas públicas aqui do município, no Brotério, no Conselheiro. Legal. E me formei na FIG. Né? Também. Família FIG. Família FIG. E a partir daí minha vida ela segue duas retas paralelas. Então, como advogado, eu me especializei em Direito Público pela Universidade Salesiana, em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em Gestão Pública pelo Mackenzie. E, quanto à minha outra posição, que é de servidor público municipal, eu prestei o concurso no ano de 2009 e iniciei na Secretaria da Saúde, depois na Secretaria de Governo, no Departamento de Relações Administrativas, depois eu fui para a Secretaria da Cultura, na Assistência Social, no Fundo Social, fui procurador-chefe no Procon Guarulhos, diretor na Secretaria do Trabalho. Bem atuante, hein? Pois é. Tive, no ano de 2019, como vice-superintendente de gestão do IPEM em São Paulo, que é uma autarquia estadual, também muito importante, com mais de 1.000 servidores, 20 delegacias regionais, que presta serviço delegado do Inmetro, né? Isso dentro do governo do Estado de São Paulo. E retornei, no final de 2019, né, para o município de Guarulhos, já pensando no pleito de 2020. Então, minha vida é toda aqui no município de Guarulhos, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, minhas tias. Toda a família. Toda a família. E é uma satisfação poder também dividir um pouquinho com o pessoal essa minha história, porque muitas pessoas, por conta da minha candidatura ao governo do Estado, sim, né, têm a dúvida, mas é de Guarulhos, não é de Guarulhos? Sim. E com muito orgulho e satisfação, sou aqui de Guarulhos, criado e nascido aqui na beira de campo também de futebol, porque meu pai foi presidente do time profissional aqui da cidade, de Guarulhos, então é uma vida inteira aqui dedicada a Guarulhos com muito amor, viu? É muito bom saber, porque pelo menos pelo fato de você realmente estar aqui participando das coisas de Guarulhos, você está conhecendo a nossa região, conhece os problemas que enfrentamos, então está a par de tudo. Isso com certeza. E assim, toda a juventude aqui, ia aqui no vizinho, aqui no Recreativo, de domingo, ia lá no Celcinho, na Casa do Som, participando dessa vida nossa guarulhense aqui, né? Das quadras de futebol, do Macedo, Vila Galvão. Então, legal. Totalmente aqui no município. Então, vamos começar com as perguntas, né, mais específicas para que a população guarulhense conheça um pouco o seu trabalho, conheça todos os seus projetos e tudo que puder ajudar para te conhecer melhor. Maravilha. Tá bom? Bom, Rodrigo, ganhando as eleições, já como prefeito de Guarulhos, qual o seu projeto para ajudar as indústrias guarulhenses, né, e principalmente na região de Cumbica, né? Quais seriam os incentivos que você daria para as indústrias? Olha, Emília, a região de Cumbica, só voltando um pouquinho, nós sabemos que a vocação e o DNA de Guarulhos, claro, nós temos um serviço muito forte, comércio muito forte, mas o nosso próprio hino já diz, chaminés feito lanças erguidas, sim, nos aponta o caminho a seguir, ou seja, nós temos um DNA muito firme na questão da indústria. E a gente sabe que a questão, o bairro de Cumbica,
mas toda a cidade satélite e região, onde eu tenho um diálogo muito positivo com a ASEC, que é a Associação dos Empresários de Cumbica, e nós temos um diálogo muito forte nesse sentido, é trazer a infraestrutura para as empresas no município de Guarulhos, especialmente daquela região. A gente tem a Santos Dumont, que foi praticamente picotada em vários trechos para fazer a repavimentação, e isso gerou um transtorno muito grande. Nós temos uma questão que é fundamental, que é fazer a zeladoria correta, porque muitas pessoas talvez não se deem conta, mas a falta de iluminação, a falta de ter o poder público ali com as ruas do entorno também devidamente pavimentada, a questão dos pontos de ônibus, sim, isso tudo impacta diretamente na atividade industrial, especialmente na chegada e na saída dos trabalhadores. Mas, falando especificamente na manutenção das empresas, nós temos visto que as empresas aqui no município de Guarulhos, especialmente na região de Cumbica, têm sido tratadas de forma não adequada. Digo isso porque muitas empresas, nós vimos, saíram do município de Guarulhos, grandes empresas tradicionais, sim, aqui do município de Guarulhos, e com ela levou-se também os empregos. Sim. Então, nesse sentido, trazer de volta a infraestrutura, especialmente com parcerias com o governo federal. Nós sabemos que não são obras baratas, são obras caras, mas são necessárias. Nós sabemos Correto. Que a arrecadação nesse ano ela vai ser menor e, portanto, o orçamento menor por conta da pandemia, com a desaceleração das atividades empresariais e comerciais. Mas nada disso impede que nós façamos o nosso dever, que é fazer uma zeladoria bem feita, trazer infraestrutura e fazer, claro, uma revisão do Código Tributário Municipal, especialmente para concessão de benefícios setoriais ligados ao CAGED, ou seja, não individualmente, talvez para as empresas, mas para aquele setor de empresas que empreguem aqui em Guarulhos, que de fato façam a economia de Guarulhos girar. Então, isso tudo está dentro do nosso plano de governo. Perfeito. E aproveitando essa parte de impostos que você está falando, vamos agora um pouquinho para a parte dos profissionais. Hoje não existe mais a isenção dos profissionais autônomos, que antes existia. Você, como prefeito, estaria disposto a voltar com a isenção, com zero de ISS, para os autônomos, que seriam advogados, artistas, contadores, que hoje alguns deles foram para outras cidades e deixaram Guarulhos em razão dessa mudança na isenção? Olha, Patrícia, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Se fosse num período lá atrás, eu te diria, olha, com muito mais cautela. Mas hoje, nós sabemos que nós vamos viver uma outra realidade. É praticamente um período pós-guerra, por conta dessa desaceleração muito grande que houve nas atividades comerciais, empresariais, enfim. E isso tem que ser revisto, porque, sob a nossa perspectiva, a questão da assistência social ela vai ser muito demandada, a questão da necessidade do poder público, das pessoas estarem junto ao poder público, vai aumentar. Por exemplo, pessoas que tinham seus empregos e que tinham escolas particulares para os seus filhos, já não têm mais essa condição, então, no próximo ano, estarão vindo para o poder público. As questões também, por conta do emprego ou da falta dele, de convênios médicos, e as pessoas que não puderam mais ter, vão estar acessando o serviço público de saúde, então a gente sabe que vai ter um gasto muito grande. Então, para a manutenção de emprego, a gente tem que, logicamente, repensar tudo como se fosse um período aí de transição, como eu disse, pós-guerra. Apertar o cinto, gastar bem e estimular os nossos autônomos, os nossos, muitas vezes, trabalhadores que necessitam de um apoio nesse momento. Porque se nós conseguirmos gerar um ambiente de prosperidade para os autônomos, e recolher e arrecadar menos, mas que eles mantenham suas atividades, isso, para mim, no meu modo de ver, já é um ponto positivo e já é um ganho para a estrutura municipal. Porque aí eles vão poder também dar conta das suas, por exemplo, do colégio, de repente, eu diminuo o ISS, mas aí ele consegue pagar a escola do filho dele, sai do poder público, é um gasto a menos. A saúde pública, da mesma forma, Emília. Então, é um estudo que nós temos feito e que, te repito, temos que tratar o ano que vem com uma situação anômala. É claro que há a lei de responsabilidade, e isso a gente tem que ter em mente, e a gente só pode abrir mão de receita
tendo o esteio de ter essa complementação de arrecadação de outro lado. Então, ela tem que estar equilibrada, abrir mão de receita com o equilíbrio da arrecadação. Mas uma coisa que é importante é saber que nós temos muitas formas de arrecadar que não têm sido utilizadas em seu pleno potencial aqui no município, como, por exemplo, as medidas extra-orçamentárias. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e pensado para fazer de forma propositiva. Então, te respondendo objetivamente, sim, estamos pensando. Ok. Mais uma perguntinha aí, né, para a gente conhecer melhor o Rodrigo. Rodrigo, na parte da saúde, existe a possibilidade de se fazer uma parceria, que seria o PPP, Projetos Públicos e Privados? Em que sentido? De fazer parcerias com grandes hospitais, como o Hospital das Clínicas, ou até mesmo, sei lá, o Albert Einstein, né? Que seriam os hospitais que têm alta complexidade. E trazer uma unidade dessa para aqui, para a nossa cidade de Guarulhos, para ter um atendimento misto? Olha, plenamente possível. Eu não entendo, muitas vezes, quando você quer fazer uma terceirização e você traz para cá, com todo respeito ao município de Birigui, mas uma terceirizada do município que é menor do que Guarulhos e que não entende essa complexidade. Nós temos que trazer para o município de Guarulhos referências em saúde. Com certeza. Então, eu não posso ir lá buscar, com todo respeito, o hospital ou uma gestora de Pororoca da Serra. Me desculpe, eu tenho que ir atrás de fazer a parceria público-privada com os hospitais, Albert Einstein, com o Sírio-Libanês. Correto. Isso é pensar em Guarulhos como a megalópole que ela é. Não pensar de forma pequena e de forma tacanha. Guarulhos merece sempre o melhor. E aqui, é claro, nós já sabemos, está em fase de implantação uma unidade do Hospital São Luís, é privado, mas também, de certa forma, terá alguns leitos destinados ao SUS. Sim. E isso é muito importante. Agora, você disse e falou muito bem. Nós temos que pensar numa Guarulhos grande, numa Guarulhos qualificada, e não um pensamento pequeno, que aí eu tenho certeza que Guarulhos vai ficar preso nessa tacanhez de visão e política. Nós temos que pensar na Guarulhos como uma megalópole que ela é, como uma gigante que de fato é. Com certeza. Doutor Rodrigo, na área do lixo, qual o seu posicionamento sobre uma usina de lixo que pode gerar energia e, através dessa energia elétrica, usar esse dinheiro justamente para a implantação de um hospital de alta complexidade na cidade? Patrícia, isso está na ordem do dia, né? Como, vamos dizer assim. Isso é fundamental, na medida em que nós temos um passivo ambiental por conta da questão do lixo orgânico e de resíduos sólidos, que o município não pode mais suportar. Então, o caminho realmente é trazer uma indústria para fazer esse beneficiamento, trabalhar com uma rede também de coletores, e pode até ser de forma associativa, então a associação dos catadores, para trazer esses resíduos para serem beneficiados por essa indústria, e até mais, linkar tecnologia com esses cidadãos, ou seja, cada uma também dessas associações ter lá o seu aplicativo e a pessoa de casa, então, fala, olha, preciso que recolha esse lixo, e automaticamente aquele que estiver mais perto passa, recolhe, deixa na indústria de tratamento, enfim, que será dado o devido tratamento, reutilizando as matérias-primas, que muitas vezes são muito caras para se extrair e geram um custo ambiental muito grande, então colocando novamente essa matéria-prima a serviço da indústria, isso já gera um ganho, fazer o tratamento dos gases que são lançados na atmosfera e até mesmo algum tipo de gás utilizado para a produção de energia, que é aí onde você coloca muito bem, gerando um superávit, gerando recursos que possam ser implementados em outras atividades. E a gente sabe que a saúde é fundamental, a saúde que não anda muito bem aqui no município, aliás, anda de mal a pior, e que tem que ser realmente tratada com muito carinho. Vamos agora para um intervalo e já voltamos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa.
São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos para o programa Café com a Câmara. Hoje, acompanhados aqui do Dr. Rodrigo Tavares e da Emília. Rodrigo, qual a sua posição sobre a reforma urbana? Na cidade existem aproximadamente 370 comunidades. Quando eu falo da reforma urbana, eu falo basicamente de comunidades. Eu não falo para pessoas que têm acesso a resolver seus problemas de escritura, né? Então, essas pessoas que estão nessas comunidades, essas 370 comunidades que existem em Guarulhos, elas estão lá há mais de 10 ou 15 anos, 20, 30, às vezes 40 anos. A gente não está falando de uma pessoa que invadiu um terreno hoje e está lá há 6 meses, 1 ano. A gente está falando de pessoas que já estão há muitos anos. Existe uma lei em 2017 chamada REURB. Essa lei, ela permite à prefeitura emitir um certificado chamado CRF, é o Certificado de Regulamentação Fundiária. Com esse certificado, junto com a Câmara de Arbitragem, a gente consegue nos cartórios emitir a escritura para essas pessoas. Qual é o seu ponto de vista sobre este assunto? Olha, a regularização fundiária no município de Guarulhos, ela é urgente, é tema de primeira necessidade. E nós temos que estar atentos, porque nós temos instrumentos, como, por exemplo, o Estatuto das Cidades, a Lei de Zoneamento, que elas estão aí também, as EIs, com a questão do REURB, que elas estão aí para serem utilizadas e não para serem esquecidas. Com todo carinho, nós precisamos olhar para essas comunidades, para esses cidadãos que precisam ter a certeza da sua propriedade, da sua posse, enfim, terem uma situação firme com relação a isso, porque muitas vezes investem todos os seus recursos e acabam, por vezes, sofrendo ações judiciais, claro, muitas legítimas, mas que acabam também despojando-as de suas propriedades ou posses. Então, é fundamental que nós tenhamos, junto do poder público, um organismo que trate especificamente da relação fundiária. E mais do que isso, eu tenho certeza que a sociedade guarulhense, seja ela mobilizada através dos advogados, seja com a Câmara também envolvida nesse processo, e com os cartórios, o Ministério Público, fazer um grande movimento para que haja essa regularização no município. Poderia fazer parcerias, né, junto com a Câmara, né, para facilitar, para ajudar a população. Eu acho que seria fundamental. Com certeza. Por isso que nós temos no nosso plano de governo, estamos trabalhando, o nome que nós demos a esse projeto é o Regulariza Já, né, que ele é muito importante justamente porque ele dá essa certeza para a família. E isso é dignidade. A pessoa também, se ela tem essa certeza, ela pode investir também na qualidade do seu imóvel. Ou seja, porque tem muitos imóveis que têm infiltração, então a pessoa fala, poxa, eu vou colocar o pouco que eu tenho aqui, de repente eu sofro uma ordem de despejo, uma reintegração de posse, e como é que eu fico? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Foi muito oportuna a sua pergunta, a pergunta que vocês colocaram, porque eu tenho certeza que a sociedade como um todo está madura para fazer essa discussão. E nós não podemos sonegar esse tipo de debate, colocar isso como se fosse uma coisa de menor importância, porque não é. Muito pelo contrário, é dignidade. E uma pergunta, Rodrigo, isso também é uma forma de não onerar o poder público, porque, vamos supor, em vez de construir casas, a pessoa já está morando lá, já está acostumado a como ir ao seu trabalho, a como levar seu filho na escola, então seria um pouco mais fácil e não tão oneroso seguir por um caminho De regularização, né? de regularização do que, de repente, gastar em construir casa em outros lugares que eles vão ter que se reacostumar. Isso, tem que se readaptar como um todo, né, com a vizinhança, com os equipamentos. E uma outra coisa, os donos também, muitas vezes, desses terreiros, têm interesse também de participar desse tipo de atividade, desse tipo de movimento, na medida em que eles também, em algum momento, talvez alguém tenha os lesado, mas o fato é que ele está com aquilo
numa situação em que também não vai nem para frente nem para trás. Então, e muitas vezes o pessoal que está morando nessa situação também tem o interesse de fazer o acerto, de fazer o ajuste, dentro, claro, das possibilidades econômicas da pessoa naquele momento, mas de fazer essa regularização. Então, é fundamental que nós tenhamos a sociedade envolvida e que nós utilizemos os instrumentos que nós já temos, como você bem colocou, o REURB e outros que nós temos dentro do Código Civil, da responsabilidade social da propriedade. Nós temos também a questão, que é muito importante, dos instrumentos, como o Estatuto da Cidade, a Lei de Zoneamento. Se temos instrumentos, não podemos deixar de usá-los. E, por isso, eu tenho certeza que esse tipo de assunto é muito importante e tenho certeza, é de fundamental importância para as famílias, porque é dignidade. Muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, com a chegada de um fórum particular como esse, o nosso, a Câmara de Arbitragem, que é de mediação e também conciliação, qual é o impacto deste na nossa cidade, tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas, tá? E também para a Prefeitura de Guarulhos, uma vez que em 2015 a Câmara já atendia conflitos relacionados ao governo em caso de licitações e impostos. Qual que é a importância da Câmara hoje para Guarulhos? O que você acha? Importância total, fundamental, e o poder público tem que também se utilizar desse instrumento. A gente sabe como é que está o judiciário, que por mais que os nossos serventuários da justiça, os juízos, enfim, todos aqueles que compõem a justiça, o fazem com muita dedicação, com muito apreço, mas nós sabemos que o volume de questões são muito grandes. Uma outra coisa, quanto mais informação as pessoas têm, maior é o número de reclamações, porque muitas pessoas que não entendiam ter o seu direito lesado, hoje entendem que o seu direito foi lesado, e com justiça procuram a reparação. Então, quanto mais nós pudermos desafogar o judiciário, desafogar os instrumentos públicos para a resolução de conflito, é melhor. E tem mais uma coisa. Nós temos, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, sim, se eu não me engano, é o artigo 174. Posso estar enganado, mas eu acredito que seja esse, que propõe realmente que o município se utilize da conciliação para evitar demandas. E muitas vezes são demandas de valores ínfimos. Sim, de um acidente de trânsito, por exemplo, onde as pessoas poderiam entrar em acordo através da Câmara, onde facilitaria e seria mais rápido. Não que o Poder Judiciário não fosse capaz de resolver, é capaz, só que é uma coisa que poderia ser resolvida através da mediação, através da conciliação entre as partes. Então, seria fundamental, eu acho, que esse apoio à Câmara de Guarulhos, né? Porque é um fórum particular e que serve como um suporte de apoio, vamos dizer assim, para o fórum judiciário, né? Justamente, é até uma espécie de PPP, né? Uma parceria público-privada. Exatamente. Né? E eu tenho certeza que isso é um jogo de ganha-ganha. Por quê? Ganha aquele que tem a sua demanda resolvida num curto espaço de tempo, ganha, no caso, a administração, que não vai ter que esperar muito tempo, o cidadão que, de repente, ganha e aquilo vira um precatório, e esse precatório vai ser pago sabe-se lá quando, né, dentro da ordem que existe. Então, é uma situação muito importante e que, digo a vocês, não é porque estou aqui, não, mas é porque acredito que é medida de justiça. Porque a justiça, ela é justiça quando é feita também no tempo adequado. Sim, com certeza. Rodrigo, agora tocando um tema assim um pouco difícil para a cidade, o transporte público. O ano passado a gente teve uma demanda do pessoal da lotação, eles, não no governo atual, mas no anterior, eles foram banidos da sua profissão. E eles gostariam muito de voltar. Eu acho que a cidade tem essa possibilidade, um lugar como no Taboão, Morro da Chiquinha, você chegar lá com ônibus, ou você vai botar cimento todo dia lá para fazer o asfalto, ou ficar colocando ônibus em alguns lugares. Eu acho que não
que existe uma restrição muito grande. Então, a volta deles seria uma coisa que eu gostaria de saber a tua posição. E o outro problema que a gente viu, já que a gente teve contato com essa parte de transporte, porque tivemos uma causa, é que o transporte público em Guarulhos, tanto que uma empresa real, ela pediu falência, foram mandadas embora 100 pessoas, mais ou menos de uma hora para outra, 100 a 200 funcionários. Então, quando nós tomamos contato com os processos que existem do transporte público e como a prefeitura e a Guarucop fazem parte, esse procedimento não teria que ser repensado para a cidade, porque, na verdade, uma empresa faliu, temos mais de 200 pessoas sem trabalho hoje, que antes estavam trabalhando com lotação. Desculpa meu número, 500 pessoas, 300 conseguiram os mini ônibus e 200 ficaram fora. Então, no total, eram 500 trabalhadores aí que perderam seus trabalhos, né? Então, como você vê essa área do transporte público aqui em Guarulhos? Olha, nós temos uma demanda reprimida, nós temos, infelizmente, um número inadequado de linhas, temos também, infelizmente, locais onde o ônibus ele não atende. Não tem acesso, né? Não tem acesso, justamente. Então, na minha opinião, a volta daqueles que nunca deveriam ter saído. É claro que, havendo uma licitação, nós sabemos, com regras transparentes e claras, porque as pessoas, às vezes, confundem muito a questão da lotação, se é que algum dia ele já teve algum serviço inadequado, mas foi em tempo remoto, lá para trás. Hoje em dia os carros são, né, as vans, enfim, as lotações, elas têm uma capacidade melhor, né, são mais confortáveis. Nós temos como ajustar isso de uma forma de uma fiscalização bem próxima e são importantes para alimentar os troncos principais. Então, na nossa visão, nós temos que ter os troncos principais das linhas, né? E esses ramais serem feitos pelas lotações, porque pela agilidade, pelo número maior, é mais uma forma de fomentar a possibilidade de trabalho das pessoas, e eu acredito que esse é o caminho. Inclusive, nós temos, nesse momento, uma licitação que vem de 10 anos, está parada, é momento de renovação e não foi renovada. Então, tem todo o nosso carinho e apreço dentro do nosso plano de governo, essa forma capilar de transporte que é a lotação. Ok. Para a gente finalizar, Rodrigo, que o bate-papo está muito bom, mas o tempo urge. Então, o que os munícipes de Guarulhos podem esperar de você como prefeito? Olha, primeiramente, eu fazendo muita fé que dentro da nossa convenção partidária eu seja realmente confirmado como candidato, né? Pré-candidato no momento, mas candidato a partir da convenção partidária. Fazer uma luta muito importante de levar o nosso plano de governo, um plano de governo que visa, sobretudo, os princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e a eficiência. Um plano de governo que não visa inventar a roda, mas pôr essa roda para funcionar. Um plano de governo que não tem vaidade em razão das questões que já foram criadas por outras pessoas. Se forem boas, tem que continuar. Não é porque não fomos nós que criamos que nós temos que destruir. Um plano de governo muito focado no cidadão, no ser humano, porque nós sabemos que agora, a partir do próximo ano, com essa queda da arrecadação, um momento de acolhimento, nós temos que acolher essas pessoas, focado no bem-estar do cidadão e no fomento da economia. Manutenção de trabalho e respeito ao servidor público. Esses são os pontos principais que a gente pensa, claro, com a saúde sempre em primeiro lugar, e levar essa proposta ao maior número de pessoas possível. Eu tenho essa ideia e essa missão, especialmente por dar mais uma opção para a população de Guarulhos. Emília, e aqui nos bastidores vocês estavam comentando alguma coisa sobre a escola de tiro. Quer dizer que eu posso usar arma agora, eu posso ter porte de arma? O que vocês estavam comentando? Não, eu e o Rodrigo estava conversando qual era a posição dele para o pessoal que usa arma, né, que participa do clube de tiro, né? Eu queria saber a sua posição, porque eu tenho certeza que os militares vão estar assistindo esse programa, né, que a gente
sabe, quem realmente assiste, e eles vão querer saber sua posição com relação às armas. Então, nós somos um partido conservador, um partido de direita, um partido pró-vida e um partido também pró-armas. Nós sabemos da importância do porte, né, de arma, da posse, dos clubes de tiro, nossos amigos dos CACs. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança pública, inclusive na questão do fortalecimento da GCM, nessa integração junto com a PM, de dar essa infraestrutura, fortalecer os CONSEGs, que é um instrumento fundamental para a segurança aqui no município de Guarulhos, o GGIM, que também é um instrumento muito adequado. Então, nós que somos ligados, e o nosso partido tem a honra de ter o nosso querido presidente Bolsonaro como presidente, o vice-presidente da República, general Mourão, do nosso partido, de sermos ligados às forças de segurança pública. Nós somos muito ligados a essa questão armamentista. Então, pessoalmente, tenho muito apreço. Que bom, perfeito. Rodrigo, agora entrando para finalizar um pouquinho, no caso da mulher, como que é tratado aqui em Guarulhos e qual é a tua visão da lei da Maria da Penha? E se você acha que isso é suficiente ou não quando existe uma mulher vítima dentro do seu domicílio, geralmente é o seu próprio marido, seu namorado, né? E em relação de quando ela sofre algum abuso, não existe aqui em Guarulhos um hospital como o Paralabá. Então, a mulher tem que... Primeiro, eu não sei se continua sendo igual, mas geralmente são policiais mulheres que acompanham ela até o Hospital Paralabá, então, em São Paulo, né? Então, são duas perguntas aí que eu gostaria de ter a tua posição. Um projeto, né, Rodrigo, sobre isso, né, de ter uma base aqui, né, para apoiar também essas mulheres. Olha, eu sou pai de uma menina, sou marido, sou filho, sou neto. Então, fui criado numa casa literalmente das 7 mulheres, porque, como eu disse, meu pai tinha essa função de ser presidente do time da cidade, rodava muito, e eu ficava muito com as mulheres da minha família. E isso, para mim, eu tenho certeza, foi fundamental na minha criação e de entender também muitas questões ligadas às mulheres. Nós sabemos que muitas vezes há um pouco, ainda hoje, uma falta de acolhimento. Então, quando a mulher ela é vítima de alguma violência, ela precisa ter esse primeiro acolhimento de uma forma muito carinhosa, muito humana, para que ela também estimule a fazer a denúncia, porque se ali naquele primeiro momento que deve ser o de acolhimento, ela também se sentir desacolhida, ela vai voltar para casa e muitas vezes para as garras de um agressor. E o que não é longe daquilo que a gente quer que ela faça a denúncia, seja bem acolhida e leve isso à frente. Uma outra questão é saber que no município de Guarulhos existe uma distorção na medida em que mais de 50% da população é do sexo feminino, mas a representatividade na Câmara Municipal é muito baixa. E isso reflete na distorção das políticas públicas para as mulheres. Então, nós, do PRTB, nós criamos também uma comissão de mulheres, presidida pela Andréa Grussi, que também não é que facilita, mas cria um ambiente próspero para que as mulheres estejam discutindo política. Lá a gente não permite palavrão, falar alto, ou seja, as mulheres têm que ser respeitadas, porque muitas também se espantam com esse mundo político, não querem participar por conta da aspereza, por conta dessa aridez. E isso nós não podemos admitir, porque nós queremos mais mulheres na política. E, falando da questão da violência, nós temos, anexo ao JJM, nós temos ali um Instituto da Mulher, que está uma estrutura grande e muito importante, como fosse o Pérola Byton para a região do Alto Tietê, e eu pude estar aqui com alguns deputados que nos auxiliaram a incluir, dentro do governo do Estado, no PPA, instrumentos para angariar recursos para a conclusão da obra. Parece que é algo em torno de 15 milhões para investimento, né? Não o custeio, mas o investimento, e o custeio deve ser feito, em parte, pela municipalidade. É importante que nós conseguimos essa conquista, ele foi incluído no PPA do governo do Estado, mas também tem a questão de equipamentos, que nós já estamos dialogando também com o governo federal, porque a mulher ela é a célula máter da sociedade. Nós acreditamos, e nosso partido prega muito o slogan Deus, Pátria e Família, porque nós sabemos que sem a família, e sabemos que a mulher é o esteio da família,
nada se cria de próspero. Então, nós temos que valorizar as famílias, valorizar as mulheres e, sobretudo, valorizar a Deus, porque sem Deus a gente também não consegue chegar a lugar nenhum. Então, foi muito pertinente sua pergunta. É muito importante ter o acolhimento para as mulheres, é muito importante entender que há essa divergência entre o número de mulheres, né? Essa distorção entre o número de mulheres da sociedade e mulheres eleitas, enfim, e trabalhar para que isso avance. É uma mensagem que eu até gostaria de deixar, não apenas para mim, mas para todos aqueles que se colocam nessa posição de representar a população, que valorizem cada vez mais as mulheres. Bem, Rodrigo, se você quiser deixar alguma mensagem para os seus eleitores, né, falar alguma coisa a mais a seu respeito, a respeito do seu partido, da sua campanha, sinta-se à vontade e a gente finaliza, né, com essa mensagem sua. E se você pudesse deixar uma mensagem para a cidade, né, para a cidade de Guarulhos, para ela ficar cada vez mais bonita e mais acolhedora. Olha, eu sei que muitas vezes nós vivemos num clima em que parece que nada pode ser mudado, mas pode. Basta as pessoas que estão nos vendo aqui, por dentro dessa tela maravilhosa, e hoje nós temos a internet como uma forma de divulgação, acredite que é possível mudar. Que dentro do processo eleitoral, pesquise sobre o candidato, veja o que ele já fez, se ele tem qualificação, se conhece, se é do ramo, se não é do ramo, porque nós vamos ter um período muito difícil a partir de 2021 por conta da pandemia. E não acreditar naquele que pinta uma cidade cor-de-rosa, porque essa não existe. Vai ser um momento de apertar o fecho, qualificar o gasto público, diminuir, fechar as torneiras aí do desperdício. Então, é importante saber que tem pessoas que pensam Guarulhos, que amam Guarulhos e que participam. Para as outras pessoas, no geral, é dizer que acreditem, porque a gente pode mudar muita coisa aqui no município. Basta você acreditar e fazer a sua parte. Perfeito. Bom, estamos encerrando aqui mais um programa Café com a Câmara. Obrigada.